Agora, a FMZ faz uma conexão entre você e os assuntos da atualidade. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Programa Conexão. Apresentação e produção, Edésio Petterle. Trabalhos técnicos, Magno Nogueira. Olá, ouvinte da Rádio FMZ, tudo bom? Após viajarmos na música, estamos entrando no ar com o programa Conexão. E hoje vamos falar sobre dinheiro. Olha que maravilha, não é mesmo? Você já deve ter feito uso de cartão de crédito, internet banking, aplicativos para pagamentos e transferências, não é? O mundo mudou e com ele a forma de usar o dinheiro também. É cada vez mais comum resolvermos nossa vida financeira pela palma da mão. A tecnologia tem proporcionado mais facilidades, porém precisamos ter atenção. Para falar sobre esse assunto e também sobre investimentos, empreendedorismo e reserva de emergência, o nosso convidado é o consultor empresarial com atuação na área financeira, Yarley Macedo. Yarley é consultor do Sebrae e consultor corporativo do Bantes. Além disso, é sócio da empresa MR Contabilidade e CEO da Implemente Consultoria e Treinamento. Yarley também é ex-secretário de Desenvolvimento Econômico de Domingos Martins. Seja bem-vindo ao programa Conexão, Yarley. Bom dia, Désio. Bom dia a todos os ouvintes. Primeiramente, gostaria de dizer que é um prazer estar aqui na rádio, falando com todos vocês. Me lembro que todas as vezes que eu passava aqui nessa região, eu conectava na rádio para a gente poder ouvir uma música boa e um conteúdo que a rádio sempre proporcionou para todos nós. Desde já agradeço, Yarley, a sua presença aqui no programa Conexão para falar conosco sobre esse assunto tão importante e tão interessante com os nossos ouvintes. Mas antes disso, vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o programa Conexão. Fique conosco. Conexão. Apresentação, Edésio Petterle. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e hoje a nossa conversa é com o consultor empresarial com atuação na área financeira, Yarley Macedo. Yarley, a minha primeira pergunta para você é justamente o tema do nosso programa. O dinheiro e papel, ele vai acabar? Bom, sim, a resposta é sim. O dinheiro de papel, ele vai acabar. Mas essa afirmativa, ela não pode ser feita como uma realidade próxima. Hoje a gente fala mais como uma profecia do que realmente com um prazo determinado. O que a gente vê é uma evolução grande dos aplicativos, uma velocidade admirável no seu desenvolvimento, mas isso é feito para quem está dentro dessa bolha, de quem realmente está digitalmente incluso. Existe um paralelo a isso, uma sociedade que não conhece os aplicativos, que nem sequer tem celular. Então é uma espécie de processo demorado. A gente vê alguns exemplos, Edésio. Por exemplo, aí, recente, o auxílio emergencial que o governo disponibilizou. Quem está dentro dessa bolha do mundo digital não consegue, às vezes, enxergar a dificuldade que outras pessoas têm. Vou dar esse exemplo aqui para simplificar. Nesse auxílio emergencial foram contemplados mais de 66 milhões de habitantes no Brasil. Diretamente, indiretamente isso vai para quase 60% da população. O que a gente encontrou nesse cenário foram aglomerações e filas em frente à Caixa Econômica, em frente a casas lotéricas. Quem são essas pessoas que estão nessas filas? São pessoas que querem sacar o dinheiro ou pessoas que querem fazer o cadastro. Então, quer dizer, essas pessoas, elas não têm acesso ao aplicativo, não têm acesso à bancarização. Então, esse é um exemplo muito claro de que o dinheiro em papel não vai acabar agora. Ele tem ainda um prazo longo para que isso possa acontecer. Ainda nesse exemplo, a gente viu que o próprio aplicativo travou muito. A gente viu muita experiência de pessoas que queriam fazer o seu cadastro e não conseguiam através dos aplicativos. Então a gente já consegue identificar aí dois entraves. O primeiro é este de que as pessoas não têm acesso à tecnologia.
E o outro entrave é a própria estrutura tecnológica de conseguir prestar esse serviço com eficiência. Se a gente continuar nesse assunto, a gente consegue ainda dar outros exemplos. Na minha vinda aqui de Domingos Martins até aqui na rádio para conversar com vocês, quase 80% do tempo o meu sinal de telefone não pegou. Então a gente já consegue ver alguns entraves aí maiores. Em relação ao auxílio emergencial, o próprio ministro da Economia, ele deu uma entrevista dizendo que foi encontrado mais de 38 milhões de pessoas invisíveis, que eram pessoas que não estavam mapeadas no governo, eram pessoas que nem sequer tinham CPF. Eles precisaram ajustar o sistema para pessoas que não tinham CPF. Então você imagina a realidade dessa pessoa que nem sequer tem CPF, não ter a possibilidade de fazer uma transação financeira com dinheiro vivo. Então essa é uma outra questão que a gente vê que quem está dentro dessa realidade está muito melhor, está muito fácil. Mas quem está fora dessa realidade, para entrar não é tão simples, né? A gente precisa tirar documentação, ter acesso à tecnologia e uma série de variáveis. E Arley, para quem já está envolvido nesse universo tecnológico, financeiro, com todas essas opções na palma da mão, fica mais fácil ou se torna mais delicado administrar a vida financeira? Bom, fica muito mais fácil. Ter opções é muito bom, em todos os tipos de conduta. Agora, é necessário que a gente possa avaliar essas opções e não cair em algumas armadilhas básicas, como golpes, por exemplo, que é muito visto com essa evolução tecnológica. É preciso sempre se atentar à segurança, tornar a vida mais fácil através dessas tecnologias é evidente. Hoje você consegue fazer uma transferência bancária em 10 segundos, como por exemplo através do Pix, né, que foi lançado aí pela Receita Federal, e todos os bancos já aderiram e os brasileiros já começaram a aderir também. Com o PicPay, hoje em dia, você aponta seu celular para um QR Code e sua conta está paga. Isso é muito bacana porque isso aumenta a produtividade das pessoas. Tudo fica mais fácil, tudo acaba tendo um resultado melhor e mais ágil. É o que o mundo pede. Hoje o mundo está pedindo agilidade. E o único meio de fazer isso é através de métodos. E esses métodos são apontados para essas tecnologias que estão na palma da mão. Há um tempo atrás, ninguém imaginaria, há muito pouco tempo atrás inclusive, ninguém imaginaria que você conseguiria fazer uma videochamada e ver a pessoa do outro lado do mundo que seja, do outro lado da cidade, numa palma da mão. Hoje você já tem uma conexão excelente e consegue se comunicar. Se a tecnologia está tão avançada, por que não utilizar? Nós temos que utilizar e tornar nossas vidas mais fáceis. Não tem por que enfrentar fila de banco, não tem por que perder tempo contando dinheiro, se isso tudo pode ser controlado na palma da sua mão. E assim encerramos o primeiro bloco da nossa entrevista. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas já voltamos. Fique conosco. Conexão. O programa Conexão está de volta aqui na Rádio FMZ e hoje o assunto é dinheiro. Olha que maravilha! E para isso estamos conversando com o consultor empresarial com atuação na área financeira, Arley Macedo. E Arley, agora eu queria mudar um pouco do assunto, mas continuando nessa temática. Queria falar sobre investimentos. O que está na moda e o que realmente vale a pena quando se fala em investimentos? Bom, Edésio, primeiramente, gostei muito dessa pergunta, mas primeiramente eu gostaria de dizer o que não está na moda. O que não está na moda é poupança. A poupança hoje, ela não é viável de se guardar dinheiro, porque hoje a poupança ela não tem um rendimento atrativo. Ela é um local onde você pode colocar o seu valor, ela é muito popular, mas considerando a inflação, você pode ter momentos no qual você perde dinheiro, porque o rendimento dela é inferior à inflação. Então ela nem sequer corrige o seu capital.
Então a poupança que era antes muito utilizada, ela já começa a precisar ser repensada. A poupança em si, quando a Selic, que é a taxa básica de juros, ela está abaixo de 8,5%, ela vai gerar um rendimento de 70% da Selic. Ou seja, hoje a Selic está em 2%. Logo, o rendimento da poupança é de 1,4%. Você fazendo uma relação com uma inflação que está em 4%, você tem uma desvalorização do seu capital. Talvez isso pode melhorar quando a Selic passar os 8,5%, que está muito distante. A gente está em 2%, com uma previsão de chegar no máximo a 3,5% no final de 2022. Então ainda está bem distante. Agora vamos lá, o que está na moda? Hoje a gente vê as pessoas investindo muito no CDI, e é realmente uma taxa que chega próximo da Selic e que realmente é um local seguro, assim como o Tesouro Direto, assim como fundos de investimento. São lugares que você pode guardar seu capital com mais segurança. Entretanto, não é um local que você vai ver o seu capital render significativamente. É um local que você pode deixar como uma reserva de segurança, mas realmente render esse capital, se multiplicar e você sobreviver com esse rendimento, não é uma afirmativa legal. A melhor moda hoje de se investir é você empreender. Quando você sabe fazer um bolo, você sabe fazer algum tipo de serviço, vale a pena você empreender. Você pegar esse capital e investir, às vezes, num fogão industrial, abrir sua própria empresa. Hoje a gente tem o exemplo do MEI, que você consegue abrir um CNPJ com muita facilidade e a partir dali você crescer e desenvolver. Essa é realmente a moda do Brasil, é o empreender. E isso precisa ser enraizado na cabeça das pessoas. Às vezes as pessoas acham que não tem potencial de ser um empresário, mas elas têm, elas podem empreender. Às vezes elas sabem fazer alguma coisa fora do seu horário de trabalho, começa a cortar um cabelo, começa a fazer um curso, uma coisa que é um hobby pode virar rendimento. Então a gente está falando de retorno, né? O que um CDI traz aí, o que a poupança pode trazer de 0,5% ao mês, uma empresa, um empreendimento, ela traz 10% a 15% ao mês. Então aí de verdade você vai ver o seu recurso render. Depois que ele se pagar todo, você só vê ele crescendo. O brasileiro, essa região riquíssima, ela precisa empreender. A gente tem muito aqui a questão do turismo, da agricultura. Muitas pessoas aí das grandes metrópoles não conhecem a região, às vezes querem ter uma experiência diferente, de pisar na areia, de ver um animal, uma flora, uma fauna bacana. Então trazer essas pessoas e vender os nossos produtos, essa é a real moda que a gente precisa absorver para dentro da nossa realidade. Agora, se você só quer guardar o seu dinheiro, corrigir o seu dinheiro, aí você pode pensar em alguns aplicativos, como o Nubank, como o Banco Inter, que rende ali 100% do CDI, que aí rendendo 100% do CDI, você já pode estar falando de uma correção do seu dinheiro real, de uma correção, não de um rendimento, e tem ainda algumas possibilidades de você manter esse recurso ali na conta, e eles te oferecem 110, 120, até 150% do CDI, que já é um rendimento legal para quem quer guardar o dinheiro. Então isso é fácil, isso está na palma da mão. No momento que você lá no aplicativo escolhe guardar o dinheiro, ele já te dá essa opção. Quer manter o dinheiro por 3 meses, por 6 meses, por 1 ano, eu te ofereço 100, 150% do CDI. Então, para quem quer guardar dinheiro, esses aplicativos estão aí, muito fáceis de usar, pouco custo para se utilizar e é uma opção bacana. Mas empreender ainda é a moda mais legal aí que a gente tem. Muito bom, Yarley.
sobre empreendedorismo, a gente ainda vai falar aqui no programa, mas agora eu queria tocar em outro ponto com você. Desde criança nós somos educados a ter um cofrinho, guardar uma moeda, guardar aquele dinheirinho que a tia, que a vovó dá pra gente, né? Guardar, poupar pra lá na frente a gente comprar alguma coisa. E a gente acaba levando isso pra vida. Sobre reserva de emergência, qual é a importância de tê-la e como devemos gerenciá-la? Muito bacana você falar do cofrinho, né? Realmente as crianças, a gente é educado sempre a guardar ali o dinheiro para a gente poder conquistar alguma coisa no futuro. Na realidade, essa tendência ela se inverteu. Hoje você não junta mais para comprar, quer dizer, você não guarda para gastar, você gasta para guardar. Como que isso funciona? Hoje, se você demora 5 anos para juntar dinheiro, vamos pensar num exemplo aqui. Um caminhoneiro, ele guarda ali, através de outras fontes de renda, ele gasta 5 anos para comprar um caminhão, ele pode hoje, através de um financiamento, ter o caminhão hoje, e o caminhão já começar a dar o rendimento para ele que ele previa no futuro. Então ele paga muito mais rápido esse investimento, e já começa a render. Essa é uma tendência mundial. Você tem um negócio rentável, sabe exercer aquela atividade, então isso já compensa você buscar linhas de financiamento. Porque se for para você juntar para fazer um investimento desse, você vai juntar a vida toda. Então existem opções de desenvolvimento muito bacanas. Você tem o Bandes, você tem o BNDES, você tem os próprios bancos comerciais, até mesmo do estado, Banestes, bancos que estão inseridos aqui na nossa região, como o Sicoob, que oferecem aí a oportunidade do empreendedor de se desenvolver aquela atividade sem precisar juntar o resto da vida para depois pensar em investir em alguma coisa. Então foi muito bacana essa pergunta nesse sentido. Quanto à reserva de emergência, sim, o próprio nome já diz, imprevistos acontecem. Alguma situação emergencial, ela é possível de se acontecer a qualquer momento. Existem algumas orientações, algumas instruções nesse sentido. Vamos lá, vamos supor que você tem um custo mensal de R$2.000 por mês. É o seu custo, você precisa de R$2.000 para pagar suas despesas, para custear ali os seus gastos, enfim. A sugestão, as orientações é que você tenha pelo menos 6 meses de sobrevida desses custos. Então, se você tem R$2.000 de custo, você teria que ter R$12.000 guardado. Essa orientação é de 6 a 12 meses. Então, você pode ter 12 a 24 mil guardado para esse tipo de emergência. Essa é uma sugestão aí que os especialistas dessas áreas indicam, né? Então, a reserva de emergência ela é importante, você precisa gerenciar ela, e aí você não precisa investir, ver ela render, simplesmente guardar ela para que em alguma situação você tenha condição de respirar e se recolocar na trilha para poder dar sequência na sua vida. Com todas essas informações importantes, nós vamos para mais um intervalo e já voltamos com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Fique conosco. Conexão, em conexão com o mundo, em conexão com você. Estamos de volta conversando sobre investimentos, sobre dinheiro, com o consultor empresarial Yarley Macedo. Yarley, no que se refere ao campo financeiro, profissional ou até mesmo pessoal, quais seriam os hábitos e escolhas a serem evitadas? Bacana, Désio, bacana essa pergunta. Você sabe que eu dei aula muito tempo de economia, de planejamento estratégico em ensinos técnicos, em cursos técnicos. E uma das perguntas que eu fazia lá era quantos de vocês têm uma poupança? Uma poupança, que é o habitual. E os alunos todos levantavam a mão. Aí em seguida eu perguntava, quantos de vocês têm dinheiro guardado na poupança? E esse número caía em mais de 90%, porque hoje a gente tem um mercado que te envolve.
E aí o dinheiro que você estava guardando para abrir a sua portinha para empreender, você acaba substituindo por uma TV, você acaba substituindo por um videogame, você acaba substituindo por aquilo que é lazer, por aquilo que você quer a curto prazo. Esse é um dos piores hábitos que tem. Sobre os hábitos, eu acho que essa própria palavra já diz: criar hábito. A parte financeira, ela precisa de você ter hábitos consistentes. Eu não estou falando de nada muito complexo. Eu estou falando de você tirar 15 minutos por dia, 20 minutos por dia, para você se dedicar à parte financeira. No caso das empresas, você precisa ter tecnologia. Você precisa de fazer um levantamento dos seus custos, despesas e calcular o resultado mensal. E você precisa ter aí algumas planilhas, anotações e principalmente o fluxo de caixa, que é onde você vai controlar ali tudo que entra e tudo que sai, e tudo que precisa sair, tudo que vai entrar na sua empresa. Já para as pessoas, empregados, trabalhadores, a gente costuma mencionar uma regra chamada regra 50-30-20. Regra 50-30-20 para as despesas. Como que é isso? Você vai pegar 50% da sua renda e investir em necessidades, como alimentação, moradia, saúde e transporte. 30% para você realizar os seus desejos, comer fora, lazer, hobby, smartphone, roupa, etc. Realizar os seus desejos. E 20% da sua renda você vai poupar, você vai investir, você vai guardar. Então veja bem, você criar um hábito em torno dessa regra de 50, 30, 20 não é tão difícil. Você só precisa comprometer 20% dela para o seu futuro, para a sua aposentadoria, né? Os outros 80% você vai utilizar com desejo, com alimentação, com suas necessidades. É uma regra simples e é uma regra fácil de você adotar para a sua vida. Uma outra coisa que você precisa evitar é gastar com coisas desnecessárias, principalmente com aquilo que vai gerar mais despesas. Por exemplo, você juntou um capital e comprou um sítio nas montanhas. Esse sítio, ele vai te gerar rendimento futuro ou só vai gerar despesa? Você vai usar ele, vai utilizar ele quantas vezes por mês? Quantas vezes por meses? Às vezes a pessoa vai no sítio uma vez a cada 6 meses, uma vez por ano. Tem gente que esquece o sítio lá. Entretanto, você precisa pagar energia, pagar um caseiro, você precisa ter despesas fixas que só vai te gerar passivo e você não vai ver o seu dinheiro render. Então essa é uma questão muito delicada. Às vezes a gente tem um sonho, isso aí a gente pode dar outros exemplos, como por exemplo de um carro. Você tem dinheiro para comprar às vezes um Jaguar, mas você não tem noção do custo que ele vai te dar ao longo do tempo, com seguro, com IPVA, com as despesas de manutenção. Então isso acaba sumindo um dinheiro da sua conta e você não consegue enxergar. Gastar com coisas desnecessárias e principalmente que vai gerar mais despesas, é preciso anotar, é preciso colocar na conta. Muitas vezes vai compensar se você utiliza o sítio ou se você anda com esse carro esporadicamente, ou uma lancha ou um jet ski que seja, vai compensar você alugar ele quando realmente você for utilizar, do que você adquirir com esse sentimento de posse, de que é meu, e aquilo vai acabar atrapalhando a sua vida financeira. Agora, Yarlen, eu queria retomar um assunto que a gente falou no início do programa, que é sobre empreendedorismo, né? Essa pandemia do novo coronavírus, ela trouxe uma realidade muito triste para algumas pessoas, para várias pessoas na verdade, né? Para muitas pessoas. E foi a questão do desemprego. Empresas fecharam, empresas demitiram, houve um crescente número de desempregados, né? E a alternativa em alguns casos foi empreender,
foi fazer alguma coisa para vender, foi se reinventar nesse meio, nesse caos que foi a pandemia, que está sendo a pandemia do novo coronavírus. Como que você vê essa alternativa de empreender na nossa população? Olha, Désio, existe uma frase popular que fala assim, enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? Então, muitas dessas pessoas que perderam o emprego e que às vezes estão um pouco perdidas, muitas delas sabem fazer alguma coisa que pode se vender, alguma coisa que pode gerar lucro para ela no futuro. Então, é um momento de se reinventar, é um momento de pensar, de parar, de anotar, de olhar naquilo que você sabe fazer e realmente acreditar em você. Hoje a gente vê as pessoas muito amedrontadas. A gente precisa inverter esse jogo. A gente precisa de coragem para poder fazer as coisas. Não estou falando que é para você se jogar de um abismo, mas eu estou falando que se você tem um talento, se você tem uma criatividade e que você pode realmente utilizar dela para poder ser um empreendedor, ser um empresário, então assim seja feito. A gente vê uma criatividade muito grande do brasileiro. O brasileiro é um dos povos mais criativos. Mas a gente vê esse tipo de criatividade muito em carnaval, em festa, em alegorias. E a gente não vê essa criatividade voltada ao empreendedorismo. Qual foi a última invenção do brasileiro? Qual foi a última invenção do brasileiro que você se recorda olhando para trás? Muita gente vai pensar o avião, outros vão pensar o relógio de pulso. Pelo que eu vi, a última invenção foi o escorredor de arroz. Então, quer dizer, um potencial imenso com uma população totalmente disseminada, com vários povos que acrescentam, o brasileiro precisa inventar mais coisa. O brasileiro precisa acreditar nele e empreender, de fato se colocar no mercado. Hoje está muito mais fácil empreender, respondendo a sua pergunta inicial. Hoje está muito mais fácil empreender. Há um tempo atrás, empreender era para poucos. Hoje a gente tem crédito disponíveis, tem incentivos fiscais. Hoje a gente tem uma infinidade de opções e variáveis para que possibilite o trabalhador, a pessoa comum empreender. Basta ela se capacitar, porque empreender também não é só saber fazer pão que você vai abrir uma padaria. Você precisa, além de saber fazer pão, administrar, fazer conta, lidar com pessoas. Hoje não basta você satisfazer seu cliente, você precisa encantar o seu cliente. Então aí é uma outra situação que você precisa aprender, mas que no geral está muito mais fácil empreender. Então você que perdeu o seu emprego, você que saiu da trilha, você às vezes que está meio perdido, olhe um pouco para a sua vida. Se você não sabe fazer nada, pensa naquilo que você gosta de fazer. Eu gosto de mexer com obra, então vou buscar um curso nessa área e em pouco tempo eu posso estar empreendendo. A gente vê muita falta de profissional no mercado, a gente vê falta de eletricista, a gente vê falta de pedreiro, a gente vê... se a gente começar a pensar e listar aqui, a gente vê falta de carpinteiro, a gente vê produtos que encantam. Você vê aí a questão das cervejarias artesanais, como que elas têm ganhado mercado e que hoje toda cerveja artesanal produzida no estado ela é vendida. Então quer dizer, oportunidade acontece. As oportunidades estão aí. Basta a gente às vezes acreditar no nosso potencial, esquecer um pouco agora essa questão de buscar um emprego ali, porque está realmente difícil. As pessoas estão se virando nos 30 para poder realmente sobreviverem no mercado e olhar um pouco diferente, sair do quadrado, sair da bolha e olhar uma visão mais macro. A gente fala de dar um passo para trás para dar 2 para frente. Quando você dá um passo para trás, você amplia a sua visão. E é isso que o momento está pedindo. É dar um passo para trás para ampliar a sua visão e aí fazer a escolha certa de como melhorar a sua vida. E um caminho desse importantíssimo
é o empreendedorismo. Conexão. E com essas informações valiosas, a gente encerra o nosso programa Conexão de hoje. Voltamos no sábado que vem. Muito obrigado a você, ouvinte, que ficou sintonizado aqui na Rádio FMZ. E muito obrigado a você, Yarley, por ter aceito o convite e ter participado apresentando essas informações importantes para a nossa vida financeira. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Edésio, eu que agradeço a oportunidade. É muito bacana a gente poder falar sobre isso. Às vezes a gente não tem muito espaço para falar sobre isso. E encorajar a população de uma maneira geral. Eu sou fã da rádio. Queria agradecer a você principalmente, mas também a toda a equipe que nos acolheu aqui hoje. A gente pôde trocar esse papo bacana aqui. Então fica aí o meu muito obrigado. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você.